Aqui a pergunta é a seguinte: você pode perder um jogador importante e ter dificuldades para jogar. Sim. Você não pode perder um jogador importante e não jogar. O Corinthians não joga sem o Renato Augusto. Esse impacto precisa ser quebrado. Não é possível. O Renato Augusto é um baita jogador, excelente, não tem igual no Brasil. Como ele, não tem. Quando ele tá bom para jogar, não tem nenhum igual a ele. Nenhum meia. Agora, sem ele não joga? Sem ele o Corinthians não tem sobrevida? O que é isso, gente? Da palavrinha que custa caro no futebol, qualidade. E isso, para quem joga a Série A do Campeonato Brasileiro, é primordial. Você ter chance e executar. Ter chance e fazer o gol. Não desperdiçar tantas oportunidades. Porque você vai ter um embate logo no primeiro jogo contra o Corinthians... Fora de casa. Fora de casa. Então, essas coisas não podem acontecer. Ah, mas o Corinthians tem problema fora de casa. É um problema latente no Corinthians durante essa temporada. Desde o início da temporada do Campeonato Paulista. Fora de casa é uma tragédia. Agora em casa, sabe por quê? Porque se a torcida do Corinthians estiver quieta, ela está soprando a bola. Alguma coisa eles estão fazendo... O Corinthians está mais pressionado que o Cruzeiro para esse começo de brasileiro, não vai? Não. Assim, a maior vergonha quem passou nessa rodada dos grandes entrando na Copa do Brasil, a maior vergonha quem passou foi o Corinthians. Mais do que o Flamengo? O Flamengo, acho que é equivalente. Mas o Corinthians passou a vergonha. Porque o Corinthians jogou com a tiriça, com impaludismo, igual ontem o time do Flamengo ontem. Uma tiriça de dar dó. Uma tiriça. Eu acho que os dois estão no mesmo nível de tiriça. Aí depois vão ao São Paulo. O time... Ô, Pascoal, eu vou discordar de você, sabe por quê? Porque a tiriça era igual, a desorganização em campo era igual. Só que o adversário era diferente. E o Remo ainda é um adversário, se você olhar... o Remo é Série C e o Maringá é Série D. O Flamengo perdeu com um time de Série D. E além disso, o Corinthians tirou alguns jogadores. O Flamengo entrou com o melhor que tinha, né? O Flamengo entrou com o seu time titular. O Corinthians não jogou Roger Guedes. Não, mas estou falando na vontade, eu não estou falando na escalação. Eu estou falando do Corinthians, a camisa do Corinthians e a camisa do Flamengo em campo. Uma preguiça de dar dó. O time jogou com a tiriça. O meio-campo do Corinthians, esse jogo contra o clube do Remo, ele achava que tinha que só atacar. E defender não precisava. Você viu jogando contra o Maringá? O Flamengo, o meio-campo do Flamengo continua não existindo. Mesmo jogando de uma forma diferente. Mesmo. O jogador do Flamengo sai para marcar o adversário, ele não vai marcar, ele dá uma corridinha e volta, dá uma corridinha e volta. Isso não existe no futebol. O Lucas Zacarias vai ficar chateado de novo comigo e com você. Eu pensei exatamente nisso, vai, mas presidente. a do Flamengo foi maior, tá? Ele vai ficar chateado. Eu acho que é do mesmo nível. Pela comemoração que aconteceu quando se viu a tabela de Copa do Brasil, né? Quando saiu a tabela, a gente falou assim, só o Fortaleza tem um adversário mais fraco, perdão da expressão, do que o do Flamengo, que era o Águia de Marabá, em detrimento do Maringá. Ele comprovou. O Corinthians não jogou bem, tentou no segundo tempo colocar os titulares que estavam sendo poupados, mas não resolveu a parada. Eu disse antes do jogo que se trouxesse o empate estava bom e tal. Mas não se esperava o que se viu do Flamengo. Corinthians, se esperava que jogasse melhor, com mais vontade e tal, mas botou o Pedrinho, botou os meninos, fez isso, fez aquilo. O Flamengo, a gente esperava uma outra postura, por isso, Lucas Zacarias, não vou falar mais seu nome, porque senão vou começar a deixar um abraço para você e para toda a Maringá. Acho que ontem foi pior. A gente acaba absolvendo o São Paulo pelo resultado ou... pelo tamanho... Não, no futebol tá tudo então, tá tudo empacotado, hein? Porque São Paulo, Corinthians, empatou. Flamengo, mas tudo o São empacotado. Paulo empatou. Tudo empacotado. Eu tiro o Cruzeiro perdeu fora de casa, eu tiro o Cruzeiro porque o Cruzeiro teve vontade, o time se aplicou. Agora o Corinthians você só vê o nariz do zagueiro do Corinthians sempre apontado pro goleiro dele. Toda vez que você vê o zagueiro olhando pro goleiro dele, tá alguma coisa errada. E o Corinthians jogou o tempo todo errado. O Flamengo sai para marcar, abre um buraco no meio-campo. O zagueiro não chega na cobertura. Os caras entram à vontade para fazer os gols. Eu não entendo. Juro que eu não entendo. O futebol é feito de qualidade, de jogadores que têm a hierarquia no futebol, mas tem uma palavra que pode ajudar muito, que é vontade.
Vontade. E os adversários do Corinthians e do Flamengo tiveram vontade. E aí é que eles ganharam o jogo. Dá uma olhada no jogo do Corinthians, Agora, gente. Corinthians e Flamengo vão ter a oportunidade de tentar mudar essa história jogando em casa. Sim. O São Paulo empatou, mas foi em casa. Vai ter que ir fora buscar. Não, empatou do modelo sofrido. Não à toa que o Rogério Ceni disse que talvez tenha sido o pior jogo do ano e tal. Ceni e o Caleri, né? Fazer 2 gols de volta no Remo ou no Maringá e barará, não é tarefinha fácil, não. Eles vão se entregar muito e tal, mas eles vão ter apoio de torcida, vão estar em casa. O São Paulo vai sair. Tem que ganhar fora. Então, a dificuldade do São Paulo... É que o jogo é em Itu, né? E num jogo em que jogou É um em fora casa que vai ter torcida. e não criou Não nenhuma foi. oportunidade de gol. Foi um dos piores jogos, se não o pior do ano. Jogou em casa e não criou uma oportunidade de gol. Dito pelo Ceni. Como não perdeu, não dá para colocar no igual o vexame de Flamengo e Corinthians, mas tá por aí também. É curioso, né? Porque quando a gente pensa no jogo de volta, se você pensar friamente, assim, no que tem cada time para oferecer e no adversário que tem, em tese é mais fácil o Flamengo reverter contra o Maringá pela questão de diferença entre as equipes. Mas o Corinthians, me parece, com mais capacidade de reorganização num período curto de tempo como esse. Com ou sem Renato Augusto? Não vai ter voltado ainda, né? Nem o Arrascaeta. Aí eu acho que a ordem é a seguinte: nem Renato, a do nem Flamengo Arrascaeta. seria a maior possibilidade de reverter isso, a do Corinthians segundo. E do São Paulo em terceiro? É 0-0. Jogo em Itu, vai ter torcida do São Paulo lá. Vai ser difícil. Mas na hora o Pascoal dirá. Vai ser osso. Osso! É osso! A torcida Osso, do meu Pascoal senhor. já não fez Osso! diferença, né, que tinham 28 mil pessoas no Morumbi, né? Acho que no jogo. Não fez diferença. Então não é a torcida, é o jogo. Por exemplo, o Cruzeiro perdeu de 1-0, mas a gente viu, foi superior, foi contra o Náutico. Então, assim, quando você joga bem e os jogadores perdem os gols, porque perderam os gols. Teve ali, foi finalização falha. Sim. Aí não tem o que fazer, é erro técnico, mas o time está rendendo. Eu vou ler Agora, mensagem aqui, só ó. Diga, antes do uma Manuel coisinha. Galvez. A gente tem que entender, você está falando do jogo do Flamengo, a gente precisa entender como é que o Flamengo vai chegar para esse jogo contra o Maringá. Só por Deus. Muito obrigado. Por quê? Tem 2 jogos de Campeonato Curitiba. Brasileiro, Curitiba Internacional. Tem um jogo... Nublense. Nublense, pela Libertadores da América. A gente precisa entender como é que o Flamengo vai chegar lá. E esses jogos só tem um fora, que é o jogo do Internacional. Flamengo? Curitiba e... Não, o Nublense é fora também. O Nublense Nublense fora de é casa? fora, é no Chile. É no Chile? Vou confirmar, mas tem 90... É isso mesmo. O Nublense é bem no sul do Chile, né? É bem... a cidade é bem... Não, peraí que eu acho que eu falei besteira. Primeiro jogo é em casa. O Nublense é em casa, você É tem em casa. razão. Então só tem um fora. Que é o Que é o Internacional. Internacional. Mas precisa entender como é que o Flamengo vai chegar nesse jogo. Por que eu estou falando isso? Porque o time do Flamengo não dá sinais. Não dá sinais de melhoria. O Corinthians não dá nenhum sinal fora de casa. E poucos sinais se não tem o Renato Augusto. E aí eu quero fazer uma pergunta. Se a senhora me permitir. Claro. Aqui a pergunta é a seguinte: você pode perder um jogador importante e ter dificuldades para jogar. Sim. Você não pode perder um jogador importante e não jogar. O Corinthians não joga sem o Renato Augusto. Esse impacto precisa ser quebrado. Não é possível. O Renato Augusto é um baita jogador, excelente, não tem igual no Brasil. Como ele não tem. Quando ele está bom para jogar, não tem nenhum igual a ele. Nenhum meia. Agora, sem ele não joga? Sem ele o Corinthians não tem sobrevida? O que é isso, gente? O que é isso? É que eu acho que passou por outros lugares. A gente estava falando disso aqui ontem, Djalma. Eu achei o meio-campo muito lento. Eu acho que ele vai ter que mexer nesse meio-campo de novo. Não dá para você fazer um meio-campo com Maicon, Paulinho e Juliano. Você fica com o meio-campo devagar. O Vera não pode sair, né? Mas a defensivamente, esse dificuldade... Corinthians. Mas aí você vai reforçar, vai ter a marcação, mas a grande dificuldade é em jogar, em criar, em ter ideias claras, que o Renato consegue fazer isso tudo. Os outros vão jogar e vão marcar, vão
se dedicava. Contra o Remo nem marcou, não, né? Nesse jogo Olha não aí, aconteceu. ó, olha isso aí. Mas eu acho que o Renato, ele é a parte criativa, a parte que dá a sequência ao jogo para também poder municiar, porque não adianta ter o Roger Guedes lá e o Yuri Alberto se a bola não chegar. Sim. Se não forem bem municiados. E o Corinthians não é de hoje, né? Já no ano passado, que o Renato, infelizmente, ele sofre com essas lesões, às vezes é muscular, agora não foi, mas ele tem problemas constantes. E desde o ano passado, fala substituto do Renato, tem que encontrar uma peça. Substituto não tem, como o Pascoal falou, o nível dele é acima, no Brasil aqui, o nível dele é acima, mesmo com a idade que está e não estando 100%. Sim. Mas precisa de alguém, pelo menos, para compor. E quando ele sai, o time possa jogar, porque os números são bem claros. Eu acho que foi esses dias aí para trás nós mostramos que o time não ganha sem ele. Então, assim, é impressionante. Quando ele não joga, o time não ganha. Isso aí precisa ser mudado, porque num campeonato de 38 rodadas é difícil, quase impossível que ele jogue todos os jogos. O presidente está anotando tanta coisa, olhando tanta coisa ali que eu fiquei curiosa. Não, mas estou prestando atenção em vocês. Não, estou fazendo já meu ranking. Eu acho Quem que vai conta. brigar pelo time Eu achei que era isso. Já estou começando a dar uma olhada aqui. Mas você não tinha reunião? Cancelou? A reunião dele caiu ontem, já te falei. Só não pode o Flamengo começar a criar essa historinha também em torno do Arrascaeta, né? Tem que começar a ganhar para não falar, pô, tá fazendo falta, sem ele não dá, porque... Igual o torcedor grita, gritou, ô Bruno Henrique, você tá bom? Então vai jogar. Você tá apto, eu achei bonito, você está apto, então vai jogar, Bruno Henrique. Onde é que vai ficar esse Flamengo no Campeonato Brasileiro? E o seu time? Hashtag ESPNFCBR. Eu falei que eu ia ler a mensagem aqui e eu não li a mensagem do nosso amigo, agora eu acho que eu perdi ele. Achei. Ele é corintiano e ele fala assim, o Manuel Galvez, meu timão vai ficar entre 6º e 11º. Um limbo, esse time sem vergonha é o que merece. Que isso, calma! Depois do intervalo, a gente vai mostrar aqui pra você a nossa ordem deste Brasileirão. A gente sabe tudo de Brasileirão? Não, mas de vez em quando a gente gosta de passar essas vergonhas aí de dizer quem vai ser campeão e rebaixado antes de começar. Segura que o clube volta já já. Você passar vergonha mesmo. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro está na sua tela. Começa a se desenhar. Quem chegará com o troféu? Quem vai brigar para fugir do Z4? Se enfrentam no sábado. Palmeiras estreia em casa contra o Cuiabá. América Mineiro recebendo o Fluminense. Botafogo e São Paulo. Jogo equilibrado no sábado também. Bragantino e Bahia. Atlético Paranaense e Goiás. Fortaleza e Internacional. E no sábado, partida de 9 horas da noite, tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Os jogos de domingo, são só 3 jogos no domingo, Corinthians e Cruzeiro, Flamengo e Coritiba e Grêmio e Santos. Tá aí a primeira rodada do Brasileirão.